Aconteceu ontem em Brasília e no qual o governo federal alinhou boa parte da estratégia para desarmar uma bomba lá no Congresso Nacional: a análise dos vetos presidenciais. Não é de hoje que o governo está preocupado com esse assunto, porque tem muito projeto na fila com potencial de atrapalhar bastante o ajuste fiscal e de trazer desgaste político para o presidente Lula. Só para a gente citar alguns exemplos, entram nessa conta o corte de mais de 5 bilhões de reais em emendas parlamentares e também aquele PL da saidinha dos presos. Participaram do tal jantar os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, além de vários senadores, tanto aqueles que são fiéis ao governo, quanto alguns daqueles que às vezes jogam com a base e às vezes jogam com a oposição. Nas conversas que rolaram ali, a ordem foi fazer de tudo para adiar a sessão que estava marcada para hoje à noite para analisar esses vetos. Os ministros até viram uma boa chance de adiar a sessão, segundo os relatos que me fizeram. Mas tinha um obstáculo grande para esse plano. Segundo o que me contaram, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, teria tirado o corpo fora e avisado que não quer ser ele o autor de um pedido de adiamento. Até porque ele adiou várias vezes a sessão e isso acaba sendo um fator de desgaste com senadores de oposição. O jeito, então, foi tentar resolver esse assunto lá na Câmara. E por Câmara, leia-se o presidente da Casa, Arthur Lira, com quem o governo não anda lá no seu melhor momento. Para Lira, isso tudo acaba sendo uma ótima oportunidade de valorizar o passe nas negociações com o Palácio do Planalto. E o Palácio do Planalto já prevê a derrubada do veto do presidente Lula contra o principal trecho da lei que restringe a saidinha. Quem traz esse bastidor para a gente é o nosso analista Pedro Venceslau, que já está na tela aqui comigo. Pedro, muito boa tarde para você. Todas as conversas que eu tive aqui desde hoje cedinho a respeito dessa articulação dos vetos presidenciais aponta aí na direção de que o governo ia ter que fazer escolhas. Estava preocupado em sofrer uma derrota, seria um desgaste grande ver vetos do presidente Lula serem derrubados. E, claro, existe muita coisa polêmica aí nessa lista. Conta pra gente, traz um pouco os detalhes do que você ouviu. Boa tarde para você. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde a todos. Eu apurei que na primeira reunião do Arthur Lira com os líderes hoje pela manhã, agora está acontecendo outra, vão ser várias até o final do dia. Mas na primeira reunião, houve ali um consenso, no mínimo, inusitado entre três partidos: o Partido Novo, o PL e o PT. Vou explicar por quê. O Partido Novo e o PL exigiram, durante essa reunião, pediram, não sei se a palavra certa é exigiram, que o PL das saidinhas fosse votado no mesmo dia, na mesma sessão conjunta do Congresso Nacional, com o PL, com a questão analisado o veto dos orçamentos, né, do que o presidente Lula apresentou. Seria um pacote só de votação. O PT tinha interesse nessa proposta, por isso acabou se alinhando ali com o PL e com o Partido Novo, porque quer procrastinar, jogar para a semana que vem todas as apreciações dos vetos. Porque na leitura do Palácio do Planalto, se essa votação dos vetos acontecer hoje, essa votação conjunta do Congresso Nacional, o governo vai sofrer uma tripla derrota política. Seria um desgaste imenso para a articulação. Essa questão da saidinha já está precificada para o governo. O que importa agora, todo o esforço dos articuladores políticos do Palácio do Planalto é tentar manter os vetos relativos ao orçamento, o veto às emendas. Por isso, essa tentativa de descolar as saidinhas dos vetos. Mas como o sinal estava de que o governo ia perder, ou pode perder hoje, eles querem mais uma semana para tentar recompor a base. Havia uma articulação relativamente mais concreta, mais consistente na Câmara. Os líderes conversaram entre si, o Arthur Lira estava ali participando dessas conversas, mas há uma desarticulação completa no Senado. Então, como é uma sessão conjunta, quem toma essa decisão é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. No que se refere ao veto das saidinhas, o que se diz dentro do Palácio do Planalto é que essa era uma questão que não estava no radar do presidente Lula durante a tramitação do projeto. Vale lembrar que o petistas chegaram a apoiar o projeto na sua íntegra. Então, houve ali, Clarissa, uma certa divisão dentro do governo entre a ala política e a ala mais pragmática.
né? A ala política do governo, ela defendia uma coisa e a ala pragmática defendia outra. Então, você tinha ali, por exemplo, o ministro Silvio Almeida, o ministro Lewandowski e o Messias da AGU, que defenderam que o presidente Lula vetasse o trecho das saidinhas que proibia o encontro dos presos com familiares. Eles lembraram, durante essas reuniões que eles tiveram, que a lei, que o projeto de lei ele era mais duro do que aquele que estava em vigor durante a ditadura militar. O presidente Lula chegou a dizer, durante essa reunião que aconteceu no dia 9, no Palácio do Planalto, que se essa lei das saidinhas estivesse em vigor quando ele estava preso, ele não poderia ter saído da prisão para acompanhar o enterro da mãe. Na ocasião, ele foi autorizado pelo então delegado Romeu Tuma. Então, o presidente Lula foi sensibilizado por esses atores políticos do Congresso, no Palácio do Planalto, venceu essa tese de veto a esse trecho da lei das saidinhas, uma derrota para a ala mais pragmática do governo, mas aí a questão era a seguinte, teve-se um novo desafio pela frente. Vamos lutar para manter esse veto ou vamos apenas dar uma sinalização para o campo político, para a esquerda em geral? Aí dobrou-se a aposta. O presidente Lula resolveu engajar-se na manutenção do veto, deu declarações públicas. O ministro Lewandowski foi ao Congresso Nacional, mobilizou a Ordem dos Advogados do Brasil, se articulou nos bastidores, chegou a falar com parlamentares, fez o que estava ao seu alcance. Mas os articuladores oficiais do governo, os líderes no Congresso, na Câmara e no Senado, não colocaram peso político para tentar manter o veto das saidinhas. Eles preservaram ali apenas a questão do veto ao orçamento, deixaram a questão da saidinha de lado, como uma derrota já precificada. E agora se discute o que fazer com esse abacaxi para o governo, né? Porque é uma derrota que já é considerada dada para o governo, não há o que se fazer em relação a isso, mas o governo agora tenta jogar para um outro momento, para separar as coisas. Então, a questão dos vetos ao orçamento, isso sim está no centro da articulação política do governo nesse momento, porque também tem ali uma bomba fiscal que vai cair no colo de Fernando Haddad. Obrigada, Pedro. Fica